Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Todo mundo entrando, pessoal do Periscope, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, todo mundo entrando agora. Vamos começar o nosso grupo de hoje. Esperar todo mundo entrar e eu começo em poucos segundos. Deixa o pessoal entrar para que não percam do início. Vamos lá, todo mundo entrando, boa noite a todos. Semana passada não estivemos aqui por motivos de força maior, mas hoje estamos firmes e fortes, quinta-feira. Podemos começar então, todo mundo presente, pessoal do Periscope, Facebook, Instagram. Então vamos lá, vamos começar. Primeira questão é a seguinte: para não ficar aquela coisa decorada, jogada, chutada, vamos construir raciocínio. Mas, nesse momento, eu paro para saudar o professor Paulo Sumariva, grande mestre, professor em São Paulo, vários cursos, delegado de polícia, tem um livro da editora Ímpetos muito bacana sobre criminologia. Gabriel, qual livro bom de criminologia? Paulo Sumariva está aí. Professor Paulo, obrigado pela presença. É um prazer tê-lo aqui na nossa live, tá bem? Vamos lá, gente. Vamos começar então. Concurso de pessoas em crimes omissivos. Primeira observação é a seguinte: construindo aquele nosso raciocínio de sempre, vamos ver o que nós temos nos crimes omissivos. Eu vou fazer uma pergunta para você raciocinar. Qual é a semelhança entre os crimes omissivos e os crimes culposos? Essa é uma pergunta para a gente começar raciocinando, pensando. Qual é a semelhança entre os crimes omissivos e os crimes culposos? A semelhança é que ambos são crimes de violação de dever. Bota na cabeça isso. Ambos são crimes de violação de dever. Nos crimes culposos, viola-se o dever objetivo de cuidado. Nos crimes omissivos, de outro lado, viola-se o dever de agir. Então, embora essa seja a semelhança, ambos são crimes de violação de dever, essa semelhança é a própria diferença, né? Então, nos crimes culposos tem a violação do dever objetivo de cuidado. Nos crimes omissivos, a violação do dever de agir. Nos crimes omissivos, a norma impõe um dever de agir, a norma traz um mandamento, ela impõe um dever de agir, e o agente viola a norma não agindo, omitindo-se, ok? Só aquela pessoa que tem o dever de observar o mandamento normativo é que pode praticar o crime omissivo. Só aquela pessoa. Então, vamos para a omissão própria. Se eu estou na rua e vejo uma pessoa atropelada, só eu que estou ali diante do dever de agir, devo cumpri-lo, e de outro lado só eu posso violá-lo. Você que está em casa, não. O salva-vidas que está na praia vê uma pessoa se afogando. Ele deve e pode agir. Só ele pode agir ali, porque naquele momento fático, só a ele é dirigido o dever de agir pelo artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Mais ninguém. E o que eu vou falar aqui, o que eu estou falando aqui esse tempo todo, eu vou falar daqui para frente, vale tanto para os crimes omissivos próprios quanto para os omissivos impróprios. Aí vem a primeira pergunta. Só pode violar o dever de agir aquele que está obrigado pela norma a tal, ou seja, o destinatário do dever de agir é que poderá violá-lo e causar, praticar, dar causa, gerar, fazer, nascer um crime omissivo, seja o próprio, seja o impróprio.
cabe participação em relação a outra pessoa que não tem o dever de agir naquele caso? Será que ela pode participar? Porque aquele que se omite devendo agir responde por crime omissivo, próprio ou impróprio. Agora, é possível a participação? Será que eu posso contribuir para a sua violação do dever de agir? Poderia eu contribuir com participação moral, por induzimento à instigação ou com a participação material? Essa é a pergunta. Bom, isso caiu em prova do Ministério Público do Rio de Janeiro no último provão, na última prova preliminar. Eu vou abordar a questão a partir dessa hipótese. A pergunta é, não fujam da pergunta, cabe participação em crimes omissivos? O sujeito estava na praia, viu uma pessoa se afogando. Ligou para a esposa. A questão era mais ou menos assim. Se eu fugir dela, é um detalhe ou outro, mas o pano de fundo é o mesmo. Ligou para a esposa. Vou atrasar porque tem uma pessoa aqui na praia se afogando e eu vou salvá-la. Ele deve salvar. Senão, ele pratica uma omissão própria. Omissão de socorro. Claro, se ele puder, se o mar estiver revolto ou houver risco pessoal, desaparece o dever de agir. Eis que a esposa fala assim, não salva não, vem logo que estamos atrasados para aquele compromisso tal, no lugar tal, tal hora. Não salve a pessoa, venha para casa para a gente poder chegar no horário. E ele efetivamente deixa de salvar aquela pessoa. Evidentemente, essa pessoa, o homem, praticou omissão de socorro. Tá? Omissão de socorro, não há dúvidas. Mas e a mulher dele que por telefone, nem estava presente no momento, por telefone disse, não salva não, alguém vai salvar, venha logo para casa porque estamos atrasados. A questão era mais ou menos assim. E aí, essa mulher, ela é partícipe da omissão de socorro do agente ou não? E aí, gente? A pergunta é essa, cabe participação? Vamos ver a controvérsia com os pontos de destaque e depois responderemos a essa questão. Duas correntes em doutrina disputam esse tema. Uma primeira corrente sustenta que não se admite, não é possível a participação nos crimes omissivos. E por que não é possível? Por ausência do vínculo psicológico. Não há vínculo psicológico entre aquele que instigou e aquele que violou o dever de agir. Não haveria aqui o vínculo psicológico. Nesse caso, aquele que instiga ou induz não está previamente ajustado com o agente. Essa posição é minoritária, mas é a posição do César Bittencourt. Uma segunda corrente entende que... Não, César Bittencourt não. É um autor agora que eu esqueci. Bom, se eu não me engano, Juarez Tavares. Se eu não me engano, tá? Desculpa, se eu não me engano. Porém, uma segunda corrente entende que sim. É perfeitamente possível, é perfeitamente cabível participação em crime omissivo. Basta que, para tal, o partícipe induza ou instigue o agente a violar o dever de agir. Ou seja, o agente vê-se diante do dever de agir, ele deve agir para evitar, impedir o resultado, né, para socorrer aquela pessoa na omissão própria. E para evitar o resultado na omissão imprópria, e essa pessoa partícipe, ela fica desencorajando, fica incentivando, ou seja, guardem essa palavra, fica dissuadindo o agente de cumprir o dever de agir. É a chamada, guardem essa palavra,
dissuasão. A participação nos crimes omissivos é a chamada, guardem essa palavra, dissuasão. O partícipe, ao induzir ou instigar o agente a violar o dever de agir, na omissão própria ou imprópria, ele está a dissuadir o agente. Eu estaria dissuadindo o agente do dever de agir, desencorajando. Então eu contribuir para a violação do dever de agir por parte daquele agente. Então seria partícipe. No exemplo da praia, o agente responde por omissão de socorro, isso é fato, não há dúvida sobre isso. Mas em relação à esposa, para a primeira posição minoritária, responde por nada. Mas para a segunda corrente, o sujeito praticou omissão de socorro e a esposa foi partícipe da omissão de socorro dele. Percebeu? A segunda posição, agora sim, é a posição do César Bittencourt e é a posição do Rogério Greco. Tá? É perfeitamente possível. Guardem essa palavra, vocês precisam saber responder a uma questão de prova. Se isso cair, vocês têm que escrever a palavra dissuasão. Vocês têm que saber, eu bato muito na tecla com meus alunos sobre isso, tem que saber responder a uma questão de prova, tá? Tem que saber responder. Então, é a chamada dissuasão. Ok, participação está morta. Agora, e a coautoria cabe? Caramba, seria cabível coautoria em crimes omissivos? Caramba. Bom, imagine que estejamos você e eu caminhando pela praia, nós vimos uma pessoa se afogando e decidimos não a salvar. Existem 2 salva-vidas na piscina do clube ao mesmo tempo. Vem uma criança se afogando e decidem não salvar, são garantidores. Seria aqui uma coautoria? Então a pergunta é essa. Cabe coautoria em crimes omissivos? Em doutrina também, 2 correntes disputam essa temática. Uma primeira corrente entende que é possível, sim, coautoria em crime omissivo. É possível, sim, coautoria em crime omissivo. Nada impede. Basta fundamento. Basta que 2 pessoas previamente ajustadas decidam não cumprir o dever de agir imposto pela norma. Então, vou repetir. Basta que 2 pessoas previamente ajustadas, olha, ele é no subjetivo, decidam não cumprir o dever de agir previsto na norma. Percebeu? Ou seja, nada impede. Aí eles seriam coautores de um crime omissivo, como o exemplo que eu dei na praia com você e eu, caminhando, vimos uma pessoa se afogando e não a salvamos. Como 2 salva-vidas que no clube vem uma criança se afogando e não a salvam. Haverá se a vítima morrer, um homicídio dos garantidores ou uma omissão de socorro nossa. Você e eu coautores. Essa primeira posição é também do César Bittencourt e do Rogério Greco. Majoritária. Porém, uma segunda corrente no Brasil sustenta que não é possível a coautoria em crimes omissivos. E repito, o que eu falo aqui serve para a omissão própria e para a omissão imprópria. Por que não? Dizem eles, o dever de agir é, guardem agora também essa palavra, indecomponível. O dever de agir é indecomponível. No crime omissivo, não se viola o dever de agir? Então, eu não posso pegar um dever de agir e decompô-lo entre várias pessoas. Por isso que ele é indecomponível. Cada um tem o seu próprio dever de agir a ser observado. Logo, cada um viola o seu próprio dever de agir.
Então caminhamos pela praia. Você e eu vimos uma pessoa se afogando, decidimos não a salvar. Para a primeira corrente, temos uma omissão de socorro em coautoria. Para a segunda corrente, temos 2 omissões de socorro, uma sua e uma minha. Para a segunda corrente, que não admite a coautoria, eu tenho tantos crimes omissivos quanto forem os autores. Simples assim. Tá bem? Bem, amigos, esse foi o tema de hoje. É curtinho, mas cai em prova e você precisa saber responder às questões de prova. Sobretudo, vai ficar salvo aqui no Periscope, no Instagram e no Facebook também. Sobretudo, como escrever, que palavras colocar na prova. Por exemplo, na segunda posição, você tem que escrever a palavra indecomponível. Tem que saber escrever, tá? Amigos, então, hoje eu fiz um sorteio lá no Instagram de 100% de bolsa, desconto de 100% na minha live, no meu perfil no Instagram, do meu curso completo online, 100%. O ganhador já foi sorteado, foi o João Batista. Quem ficou de fora, quem sabe no próximo. Mas olha só, para você que quer muito estudar comigo e aprender direito penal definitivamente, ao invés de ficar tentando decorar exemplo, né? Amanhã, sexta, sábado e domingo, no site do Curso Fórum, o meu curso vai estar pela metade do preço. É promoção para quem quer aprender, quem quer estudar comigo e aprender direito penal definitivamente, sem ficar decorando exemplo e palavrinha difícil. 50% de desconto. Metade do preço você paga no cartão parcelado. Só não estuda se você não quiser. Gabriel, se eu for lá agora, vai encontrar? Não. Você vai encontrar amanhã, sexta-feira, dia 18? Amanhã é dia 18? Deixa eu ver aqui. Não sei, tô chutando. Amanhã é dia 18, sexta, sábado e domingo. 50% de desconto. Só no site do Curso Fórum, tá bem? E eu encerro o nosso grupo de hoje por aqui, com esse tema bem pequenininho, mas que tem um poder enorme de te aprovar na prova. Sabe por quê? Porque cai em prova, tá bem? Amigos, um abraço, até quinta-feira que vem e tchau.